Olá pessoal, tudo bem? Clodoaldo Paizinho aqui, passando aqui no vídeo de hoje para estar compartilhando com vocês algumas coisas que estão chegando aqui até o meu conhecimento. Todos sabem, somos uma autoescola, centro de formação de condutores, apesar do novo modelo de habilitação descartar o perfil de centro de formação de condutores e substituir apenas para autoescola. Por se tratar de autoescola, não tem como falar de autoescola se a gente não falar de instrutores de trânsito, que tem o único objetivo pelo qual de uma autoescola, ajudar o cliente a aprender a dirigir. Por isso que tem o nome autoescola, lugar que se aprende a conduzir um veículo. Só que está chegando para mim algumas coisas bem pertinentes no quesito de aulas práticas. Nós sabemos que no novo modelo da Resolução 2020, ele deixou desburocrático o processo de habilitação. Primeira habilitação, que era 20 horas aulas, agora passou para no mínimo 2 horas aulas. Tanto para carro quanto para moto, não importa. Mudança de categoria D, de 20 horas aulas, caiu para 10 horas aulas. Lembrando que aqui o foco está onde? A manter a fluidez no trânsito e aprender a dirigir. Nós sabemos que existe público específico, público pelo qual 2 horas aulas vai ser o suficiente a um público que já sabe dirigir. E nós sabemos que a maioria dos públicos que não tem domínio da máquina, com certeza 2 horas aulas é muito pouco. E é neste ponto que eu gostaria de estar abordando com você, instrutores, principalmente você, que é instrutor aqui do grupo da rede de autoescola Paizinho, que o nosso lema principal é formar o candidato o mais rápido possível. Você também está ciente, também, instrutores, que desde segunda-feira passada, dia 26 de janeiro de 2025, o Detran, ao realizar o teste de prático de direção veicular para categoria B, ele suprimiu a utilização do teste de baliza e também o teste de rampa, aonde substituiu esse mesmo para um estacionamento, para uma parada extra para a baliza e uma parada extra para o teste de rampa. Então colocou dois obstáculos, tirou a baliza e tirou a rampa e colocou um estacionamento adicional para poder manter o que? A fluidez do percurso. Ontem, quinta-feira, presenciando uma banca de exame, ficou muito nítido que o objetivo central é manter o que? A fluidez, aonde o examinador vai verificar se o candidato tenha conhecimento da segurança do carro, como sair, como parar, como adentrar numa via ou não, sair de um estacionamento, testando as habilidades de olhar no retrovisor, sinalizando as suas intenções, tanto para entrar quanto para sair do estacionamento. E fazer uma volta num quarteirão, até então está sempre à direita, mas tenho certeza que em pouco tempo eles vão ampliar o exame um pouco mais para estimular o candidato a fazer manobras tanto à esquerda quanto à direita, porque só assim vai ganhar uma habilidade e o examinador vai perceber de fato se este aluno está apto ou não a ser aprovado e conseguir a atuação sonhada CNH, a sua permissão para dirigir. Até aí não tem novidade nenhuma. O meu recado maior aqui é para aqueles instrutores que, mesmo diante dessa sinalização que nós vemos soltando constantemente, ele não está se atentando ao modelo que totalmente mudou o processo. Antigamente os alunos tinham 20 horas aulas. Então nós temos que atentar ao seguinte, tem instrutores que está pausando a sua aula. Imagina um candidato que só tem 2 horas aulas. Não vou entrar no mérito se ele sabe ou não sabe dirigir, por enquanto, não vou entrar nesse mérito. E o instrutor acaba ficando com ele numa aula teórica, lendo um boleto de exame prático por 50 minutos. A minha reflexão é, aonde está o pensamento, qual é o objetivo pelo qual um instrutor utiliza de uma aula de 50 minutos mostrando um boleto prático. Não estou dizendo que essa etapa ela não é importante, mas nós temos que se atentar ao objetivo central. Se eu estou fazendo a realização de uma aula prática, o nome já está dizendo aula prática. Você gastar 50 minutos mostrando para o candidato o boleto prático, fique antenado nessa questão. Realmente tem necessidade de você colocar uma teoria 100%? Você pode fazer isso de maneira gradativa no decorrer da aula.
fazer um breve resumo do boleto prático, um breve resumo de como funciona a prova prática, um breve resumo do que ele vai encontrar na aula a seguir é uma coisa. Agora, você ficar preso com o candidato 50 minutos ou até mais, ponha um pouco a mão na consciência e veja aonde está o objetivo central da sua aula. O foco central, principalmente aqui na Paizinho, nós temos até uma metodologia de ensino que eu vou estar mostrando para vocês a seguir. Nós temos que entender qual que é o objetivo central do instrutor. O objetivo central é capacitar o aluno, preparar o aluno praticamente para que ele tenha condições de desenvolver os exercícios aonde ele vai prestar no futuro, que é o exame prático de direção veicular, aonde vai ter que ter o domínio do sair, do parar, do estacionar, fazer conversão tanto para a esquerda quanto para a direita, fazer conversões para uma rampa, independente do sistema pede que vai fazer teste de rampa ou não, ele vai ter que fazer a conversão à direita e vai ter uma rampa. Eles vão esperar dar o plano para solicitar que o mesmo estacione. Entendeu? Fazer conversões à esquerda, à direita, troca de marcha primeira para segunda, para o carro, sair com o carro, dando seta, olhando os retrovisores, tudo isso é de suma importância. Mas eu vou dar um adendo aqui mais uma vez, reforçar para os nossos instrutores. Se vocês estiverem utilizando dessa metodologia, eu aconselho desde já que possa repensar nessa maneira e nesta conduta. Vamos focar no desempenho do aprendizado. Lembrando, uma aula prática é fazer com que o instrutor use do conhecimento que ele tem, da didática que ele tem, para fazer com que seu aluno aprenda a desenvolver as etapas do processo. Você, aluno que está assistindo esse vídeo, fique atento que eu vou mostrar para vocês que todo instrutor tem ciência dessa metodologia que está aqui, ó. Ela está aqui do lado aqui, ó. Bem do meu lado aqui, ó, esquerdo, né, ó. Não, do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Percebe que aqui é a nossa metodologia. Se você perceber, independente se o Detran suprimiu baliza, suprimiu rampa, isso não vai impedir em nada a gente utilizar essa metodologia aqui, porque aqui ela está deixando muito bem claro. Quem já viu começar uma aula sem ter a apresentação do instrutor? Entendeu? Não é a apresentação de meia hora, é uma breve apresentação. É um candidato, conversar com o candidato pelo seu nome, não pela expressão vamos. Vamos totalmente fora do contexto. Você percebe que no 2 aqui, ó, uma breve entrevista com o aluno para saber como é que está esse aluno, o que levou ele a vir para a autoescola, quantas aulas ele já fez ou não, se ele é aluno de 2 aulas, se ele é de 4 aulas, não importa. O instrutor não pode começar uma aula sem fazer uma apresentação dele, sem fazer uma entrevista do candidato. Se ele já sabe dirigir ou não, ele é o profissional. O candidato aqui, dizendo aqui, você tem que fazer uma avaliação com ele. Se ele já sabe dirigir, ótimo, não tem problema nenhum, é perfeito. Então, você como instrutor, coloca ele no veículo e deixa ele conduzir o veículo e dar uma volta ali de 2, 3 minutos. E eu tenho certeza que nessa pequena volta, você como instrutor, você vai perceber até onde vai a habilidade do mesmo. De vez ficar impondo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Lembre-se que o papel nosso é ajudar o nosso cliente a conseguir o que ele quer. Não sabe dirigir? Aprender a dirigir. Não sabe passar na prova? Vou ensinar ele a passar numa prova, aprendendo as técnicas necessárias para que possa fazer essa prova sem problema nenhum. O quarto ponto aqui, ó, colocar o veículo em movimento. Nós sabemos que eu posso colocar o veículo, sair, parar, e eu vou fazendo vários testes e vou desenvolvendo o meu aluno. Eu vou fazer o quê? Colocar o veículo em movimento, sair com o veículo, parar o veículo, desenvolver as trocas de marcha de primeira para a segunda. Tudo isso se aprende na prática. Não é no dia a dia, é na prática, na aula que ele vai aprender como desenvolver as trocas de marcha. Depois existe uma sequência que isso se repete todo dia em todas as aulas. Oitavo, realizar manobras para a esquerda e para a direita. Porque uma vez que ele sabe sair, sabe parar, existe as ruas de São Paulo, que existe o que? As esquerda e a direita, para que não fique preso somente à direita.
Não podemos cair no contexto, pessoal, não é porque o exame até então só tem circuito à direita que eu vou ensinar o aluno só à direita. Eu tenho que ensinar ele à direita e à esquerda, ele tem que estar apto para as duas posições, não importa se precisar. Uma pergunta muito interessante que às vezes me fazem: ah, paizinho, quantas setas eu tenho que dar no local de prova? Olha, em tese, quantas for necessário. Ok? Quantas for necessário. Você não pode ficar robotizado decorando quantas setas você tem que dar. Você tem que entender qual o objetivo da seta e em que momento eu tenho que dar essa seta para indicar a minha intenção. Depois que ele aprendeu tudo isso, ele vai aprender o que? Estacionamento. Porque se ele vai aprender a estacionar, eu parto do princípio que ele já aprendeu a sair com o carro, ele já aprendeu a parar o carro. Sair, parar, é totalmente de estacionar. Você vai juntando, você vai usando a técnica sanduíche, é a técnica de empilhamento de informações. Lembre, só tem uma coisa que ninguém rouba de ninguém, é o conhecimento. E cabe ao instrutor compartilhar isso para seu aluno. Eu tenho um dilema aqui no grupo Paizinho, que me pegar nos corredores, eu sempre vou falar uma única coisa. Qual a maneira de ensinar? Eu parto do princípio que o instrutor ou a instrutora sabe dirigir. Então, eu prezo no mínimo um único ponto. Faça com que o aluno dirige de preferência igual ou melhor do que você. Essa é uma meta. Quando eu tenho esse objetivo, então eu tenho um grande desafio a seguir. A minha meta é fazer com que o meu aluno dirija, no mínimo, igual a mim. De preferência, melhor do que eu. Isso é o objetivo central. Então, se você pular para o item 10 aqui, você vai perceber o que? Se ele já aprendeu a sair, parar, estacionar, vou fazer tudo isso agora na rampa. Qual o problema? Eu vou empilhando técnica de sanduíche, eu vou empilhar o conhecimento para o candidato e fazer com que ele desempenhe a sua alta performance no dia da prova. Que o único lugar de errar é na aula, para na prova você ir lá e fazer o que você realmente aprendeu. Ok? E também a questão do estacionamento que na subida, mais uma vez, para ele estacionar na rampa é porque ele já treinou estacionamento na reta. Apenas lá vai ter o desafio a mais, que é sair numa rampa. E eu parto do princípio que ele já aprendeu isso aonde? No reto também, ou no pequeno aclive lá, para poder ir formando o aluno a se preparar cada vez melhor. E por último passo lá, uma vez que ele entendeu a subida, entender as reduções de marcha. Porque se o aluno der a oportunidade para o instrutor, ele vai ensinar o aluno por a segunda, por a terceira, saber fazer as reduções de marcha. Olha só o nível que você chegou colocando em prática essa metodologia. Efeito sanduíche aí para os alunos. Você está entendendo? E por final, se ele já sabe sair, parar, estacionar, tudo isso, tanto no plano quanto no aclive, este candidato ele está pronto para poder aprender a colocar o veículo na área balizada. Porque para você colocar um veículo na área balizada, você não tem que decorar pontos, você só tem que entender como funciona e saber como funciona o domínio do carro. Não importa na hora de parar o carro, controle da embreagem e controle de parar, e você utiliza da maneira correta. Lembrando, pessoal, que essa metodologia aqui, ó, que eu estou passando para vocês aqui, ó, aqui, né? Me confundo aqui. Esse é o modelo de metodologia aqui do Grupo Paizinho. Então, espero que esse vídeo chegue a todos os funcionários, que vai chegar com certeza, mas também a nossos clientes. Lembrando, nós temos que o papel da aula é tornar o aluno a oportunidade dele praticar. Praticar o que? O que ele vai precisar para o dia a dia e para a prova final. Porque como é que eu sei que o aluno está pronto? Quando ele tem condições de fazer por si só, sair, parar, estacionar, rampa, esquerda, direita, por final, uma baliza. Um complemento a mais aqui, para vocês entenderem, é uma metodologia que todas as nossas lojas, no ambiente de coletar a digital do aluno, que hoje suprimiram essa função também, tem uma parte muito importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um momento, por favor. Voltei aqui, pessoal, e percebe isso aqui, o que eu falei, do mesmo jeito que nós temos
essa metodologia, ou essa metodologia aqui do Grupo Paizinho, nós temos também em todas as nossas unidades um outro modelo que ajuda o instrutor a capacitar melhor o aluno, que é o nível de aproveitamento que vocês estão encontrando aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O lado esquerdo a gente adota o lado de motocicleta e o lado direito, lá atrás aqui, ó, a gente testa o nível de aproveitamento de cada candidato. E você percebe aqui que é como se fosse um reloginho, entendeu? Então me perguntam às vezes, paizinho, como é que eu vou saber se eu estou apto ou não a realizar minha prova? Aí tudo na vida é um grau comparativo, você tem que comparar esse ambiente que você está, ele é grande ou ele é pequeno, comparado a quê? Aqui é a mesma coisa, nível de aproveitamento, sair, parar, estacionar, rampa, troca de marchas e baliza. Em que nível eu estou? Pergunta mágica, cobre de seu instrutor. Em que nível eu estou? A pergunta interessante seria o seguinte: em que nível eu estou comparado a quê? Então, o instrutor tem que mostrar para você o que é o parâmetro, o que é uma saída 10, para que você possa, a partir de um 10, você consiga ter uma referência, se você vai falar se está 5, se está 7, se está 2, se está 1. Tem muita gente que pergunta, paizinho, como é que eu estou na minha rampa? Comparado a quê? Mostra para o aluno o que é uma rampa 10, para ele ter referência. Uma rampa 10 tem que ter uma referência. Uma baliza 10 tem que ter uma referência, porque a partir da referência, aí sim ele tem como fazer uma comparação e colocar uma nota específica. Então, esse procedimento que a gente tem aqui é para poder facilitar o aprendizado de todo o grupo Paizinho, incluindo os instrutores e nossos alunos. Lembrando que o instrutor, ele aprende cada vez mais, só tem uma maneira de aprender, é treinando, é capacitando o seu profissional, o seu aluno. Quanto mais eu treino, quanto mais eu desenvolvo uma didática diferenciada, com certeza eu vou melhor performar para esse aluno. E não tem resposta melhor que o aluno pode dar para o instrutor do que no dia da sua prova final. O resultado da prova é a resposta que ele está dando para o seu instrutor. Então, instrutor, principalmente aqui da Paizinho, fique atento, foque no preparo, na qualificação do seu aluno, no objetivo central. Teoria, ela é boa, mas ela tem que ser mesclada, entendeu? Eu não posso ficar lá meia hora, 40 minutos lá, parando para explicar o motor de um carro. Isso não tem sentido, pelo menos aqui no Grupo Paizinho, eu não vejo esse sentido algum, tá bom? Meu forte abraço, fique com Deus. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e precisar tirar habilitação, aprender de fato dirigir, conheça uma de nossas unidades. Hoje o Grupo Paizinho é formado por 11 unidades e um centro de treinamento específico para motocicleta. Venha tirar carta aqui no grupo da Rede da Autoescola Paizinho. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.